Salve, salve, corintiano raiz! Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para você a assinatura Timão 10. Já pensou em assistir aos jogos do Corinthians ao vivo e com imagens em alta definição diretamente no seu celular? Assinando o Timão 10, você assiste todas as partidas do Coringão em todas as competições em um só lugar. É muito simples. Nós enviamos o link para você assistir o jogo diretamente no seu WhatsApp, sem burocracia. É só clicar, assistir e torcer. E o melhor de tudo é que você paga apenas uma vez e garante acesso aos jogos do Timão o ano todo. Então não perca tempo e garanta sua assinatura agora por apenas R$ 3,90 por mês. Aponte a câmera do seu celular no QR Code aqui da tela ou clique no link da descrição e venha fazer parte do Timão 10. Fique agora com o vídeo. Na Neoquímica Arena, o Corinthians chegou pertinho de vencer, 2-1, perdeu o gols, mas pimba, tomou o empate ali no finalzinho. Vamos ouvir o que disseram o Ramon Dias, o seu filho Emiliano Dias, o Garro, o Yuri Alberto e também o técnico do Internacional, o Roger Machado. Nós somos um time que tem se caracterizado por se recusar a perder, né? E esse empate a gente leva, né, para Porto Alegre, né, pela coragem que tivemos, pela entrega que tivemos, né, depois com as mudanças, colocando dois centroavantes à frente, deixando só o Bruno Henrique e o Alan como um segundo falso meia, volante, né? A gente conseguiu voltar a ter pressão na frente de novo e empurrar o Corinthians para o seu campo para conseguir o nosso empate, né? Eu penso que não foi uma partida igual às outras, né? Mas tem critérios importantes, né, para a gente validar esse empate aí que foi suado e ao mesmo tempo, né, vai ser muito valorizado, que foi o empate que nos fez entrar no G6, né? É um empate com um gostinho de derrota, que a gente tinha o jogo na mão, né? Infelizmente ali no final a gente acabou tomando empate, foi muito dolorido, a gente fez um jogo impecável, a gente estava muito bem competindo, duelando. O primeiro gol foi um desvio ali, que a bola parecia que já estava na mão do Hugo, mas aí quando ela desviou, quebrou. Então, só tirar coisas positivas desse jogo. A gente sabe que na quinta que vem a gente tem mais uma grande final no Brasileiro. Eu falei ali agora, a gente só vai enfrentar finais agora, né? No Brasileiro, cada jogo para nós é uma final. E nas semis que a gente está também na Copa do Brasil e na Sula são finais. Então, esses dias de descanso que a gente vai ter vai ser muito importante para recuperar emocionalmente, fisicamente, para voltar bem. E o grupo está voltando também, tem jogadores que estão lesionados, jogadores que ficaram fora por suspensão também vai estar de volta, então acho que a gente vai estar ainda mais forte. Era una noche para que termine siendo perfecta para nosotros y terminó siendo una noche amarga. Me voy triste, muy triste, porque siento que podíamos haberlo ganado, pero bueno, ahora hay que trabajar, mantener la cabeza fría, ser positivo y seguir entregándose. Vamos a tener que luchar hasta el fin, es así. Ninguém falou que íbamos a salir, ninguém prometió nada, que a gente va a salir de esta situación, no tengo ninguna duda, porque o time joga bem, faz situaciones, el primer gol, un gol que de otro partido, y el segundo no es escanteo y cobra el escanteo, bueno, es el destino que a gente tiene que sufrir hasta el final. La sensación es que me parece que jugamos un muy buen partido. Creamos muchísimas situaciones, principalmente en el segundo tiempo, que corregimos algo tácticamente y lo pudimos superar. Y prácticamente los 45 minutos hicimos prácticamente un gol que lo anularon. Garro tuvo otra situación, Yuri también tuvo situaciones muy claras para poderlo definir y podíamos haber hecho el 3-1 y no se... Por destino del fútbol não se pudo concretar. Muito bem, tá aí todo mundo falando, né? O Yuri Alberto, né? O Garro, todo mundo, o Ramon Dias, o Roger falando que o time que se recusa a perder. Agora o Ramon Dias falou ali, Vessa, e aí a pergunta para você, já fiz essa pergunta umas 1000 vezes para você. É o copo meio cheio ou meio vazio? Jogou bem, tarará, mas tá lá na zona do rebaixamento. Você sempre brinca do lance da agenda positiva e tal, mas nesse caso a gente tem que analisar mesmo, porque se ficar no não ganhou, tá errado, ganhou, tá tudo bem, aí
sinceramente, não faz muito sentido nem ter um programa como o nosso. Então, eu já critiquei muito o Corinthians em vitórias e já elogiei em derrotas. E esse foi um jogo, particularmente, que o Corinthians ganha um gol, o Gabriel Carvalho dá um passe errado, o Memphis acha o Yuri e ali faz 1-0 com 3 minutos. A partir dali, só dá Inter, o Inter domina o Corinthians absurdamente até praticamente conseguir o empate, uma bola desviada, aquelas coisas da fase, não tem jeito, né? A bola desvia no Gustavo e encobre o Hugo. Só que a partir daqueles 30 minutos do primeiro tempo, só dá Corinthians e o Corinthians passa 60 minutos muito bem diante do Inter, propondo o jogo, amassando o Inter, empurrado pelo seu torcedor, mais 45 mil pessoas no estádio, e começa a criar essas chances. O Corinthians faz o 2-1 e aí aquela coisa do VAR. É igual o lance do Gabigol. Eu não tenho certeza de nada, nem se estava ou não, como a gente falou aqui do Gabigol. A gente não tinha certeza, isso daí a gente também não tem certeza nenhuma, parece uma mesma linha, como o do Gabigol também parecia. Então, essas coisas eles decidem o que eles querem lá. E aí tem um pênalti, que o Thiago Maia não contesta, né? Ele mesmo tem ele olha para o árbitro, ele sabe que o bração dele estava muito aberto e tal, e aí ele olha para o árbitro com cara de sem graça, e ele fala na entrevista depois do jogo, falou, eu errei, eu deixei o braço muito aberto, foi pênalti, não tem o que eu fazer, peço desculpas à torcida, mas enfim, acontece, e o Yuri vira. E aí, a partir do momento que o Yuri vira, o Corinthians começa a criar mais chances, a fazer o 3-1, poderia ter feito até um 4-1 e não faz. O Ramon Dias e o Roger Machado tomam atitudes diferentes. O Roger empilha atacantes, tira lá o Valencia, joga com 2, joga com o Alário e o menino que entrou e joga com 2 centroavantes. E aí o Ramon começa a empilhar defensores. E a minha crítica ao Ramon não é ter colocado só o terceiro zagueiro. Eles estão com 2 centroavantes, eu pus um terceiro zagueiro. Ele também troca o lateral esquerdo, troca os volantes que estavam bem desgastados mesmo. Quando você troca a linha de 3, a linha de 4 pela linha de 3, você dá uma bagunçada no que estava acontecendo. O limite dos espaços de você cuidar de um jogo passam a ser diferentes. E aí eu fiz questão de lembrar que o Tite disse como ele se arrepende de pôr o Wallace contra o Chelsea na final do Mundial. Ele a palestra que ele deu lá. Eu baguncei a minha defesa quando eu pus o Wallace. Por quê? Os 2 laterais, o Alessandro e o Fábio Santos perderam a noção de espaço. O Paulo André e o Chicão perderam a noção de espaço. Vai lá você marcar. Não, mas aqui era eu, não sei o quê. Então, quando ele faz o terceiro, nessa hora, cadê o lateral esquerdo? Sabe onde ele estava? O Hugo. Ele estava no primeiro pau como lateral direito, porque era escanteio, que aliás não foi. É um escanteio que não existe. 45 mil pessoas viram que não foi escanteio. O árbitro deu. E aí sai o gol aí depois da batida invertida do outro lado. O Hugo tá do outro lado porque tinha mais 3 zagueiros no meio. Os 3 zagueiros falaram, Hugo, você é alto, quebra a bola do primeiro pau. Então, são pequenos detalhes, mas muitas vezes o gol não entra por acaso, nem a favor, nem contra. E esse me parece que sim, é um abafa final, sim, é um Corinthians que poderia ter agido de maneira diferente. Desde o Coronado, a bola estava dominada, ao invés de dar um bico para frente, ele tenta sair com ela, perde a bola, sai o, entre aspas, escanteio que não houve, porque o Ranieri dá o carrinho na perna do jogador do Inter e a bola vai para fora. Corinthians perde 2 pontos, o silêncio na Neoquímica Arena depois que toma o gol, olha, eu lembrei do silêncio dos 8 segundos do Diego Souza. Fazia tempo que eu não via, era um silêncio da alma doída, era um silêncio de dor, era um silêncio de que não é possível que nós tomamos esse empate fazendo o que nós estamos fazendo, jogando o que estamos jogando e precisando tanto da vitória. Era um silêncio era assim, é difícil de mensurar, por isso que eu lembrei daqueles 8 segundos, que quando o Diego Souza arranca e corre aqueles 8 segundos do Pacaembu, era um silêncio completamente, você escutava a mosca do Pacaembu, e aconteceu isso, porque era um silêncio de alma, era um silêncio de tristeza. Eu não vi torcedor revoltado com o time, com a entrega do time,
time, pelo contrário, os caras deixaram tudo em campo, os caras se mataram em campo, quem começou o jogo, quem terminou o jogo. Eu falei que o Memphis não ia aguentar mais de 60, ele jogou 85 minutos. A dupla, o Yuri Alberto fez uma partida absurdamente boa, fez 3 gols, 1 anulado, bola na trave, jogou muita bola o Yuri. O Memphis foi muito acima do que eu imaginava, até fisicamente, jogou bem, deu 2 assistências, uma dela tirada pelo VAR e mais a outra. Poderia ter batido o pênalti também para fazer o primeiro gol dele e tal, e deixou o Yuri bater. Mas doeu na alma. O torcedor, não vi revolta do torcedor, eu não vi raiva, braveza, eu vi a alma do corintiano doendo com aquele empate, com a perda de 2 pontos. Vem a data FIFA, a saber como o time vai revigorar. Vem 3 decisões seguidas em casa, 3. Corinthians pega o Atlético Paranaense na quinta, pega o Flamengo domingo na Copa do Brasil e recebe na quinta o Racing, tendo que fazer alguma vantagem para levar para Buenos Aires. 3 jogos em casa, 3 decisões, 3 competições diferentes, e a ver como esse time, talvez a parada para o Botafogo, vindo de uma vitória fora, talvez não seja interessante. Mas o baque do Corinthians Cara, depois do jogo, os caras colocando a camiseta na cabeça, os jogadores estavam completamente abatidos, o torcedor abatido, um clube abatido. Talvez a data FIFA, nesse sentido, possa falar, cara, dá 10 dias aí a gente vê o que faz na volta e revigora com voltas. Aí a gente vai falar durante a semana, mas Thales Magno volta, Alex Santana volta, enfim, o treinador, inclusive, promete todos 100%, inclusive o Memphis, depois desses 10 dias aí. É um Corinthians que terá mais opções, mais decisões e muito pressionado pela tabela. Mas, Tirone, sinceramente, o resultado, ele destrói a alma, mas eu acho que o time não merecia, assim, jogar o que o Corinthians jogou, sobretudo depois dos 30 do primeiro tempo, é daquelas coisas que dói a alma mesmo. Então começa a ter uma situação que jogar bem não basta mais. Produzir, criar chance, meter bola na trave, também não adianta. Pegar adversários em tese mais fracos, né? Você precisa fazer valer. E fazer valer com uma pressão. E a comunidade sentiu isso. Quando acabou o jogo, o silêncio que o Vessa trouxe aqui, que era uma percepção para quem estava em casa, mas quem sentiu pode contar, é um olhar que, tá passando e a gente agora tá fazendo tudo certo. Só que o estar neste momento fazendo tudo certo não dá a menor garantia ou possibilidade de que o Corinthians vai sair da zona do rebaixamento. Então ele tem que jogar e estar 1 ponto na frente. 1 ponto na frente. Isso, para mim, é posição. Isso não tem como abrir mão. Vai ter que ter 1 ponto à frente. Ponto à frente de 4 times. 4 times. Vai ter que ter. Entendeu? De 3, né? Porque um já foi, um já caiu. Então a gente deixou o Atlético Goianiense para lá, de mais 3. Exatamente. Então, cara, a produção tem que ser sem erro, sem acaso. Acaso, a bola bateu na perna do cara e entrou. Isso é jogo de futebol, cara. Não é uma coisa que você se prepara antes. Então, se o Corinthians não sair, e bem, da zona do rebaixamento nos próximos 6 jogos, não sai mais. Não sai mais. Ô, Arnaldo, ano passado, a galera tá mandando mensagem aqui, já vou ler aqui até alguma, ó. O Lucas fala, como assim copo meio cheio ou meio vazio? Está praticamente seco. A essa altura, jogar bem é um detalhe, tem que vencer jogos. Resultado desastroso do Corinthians sábado, ainda mais pelas circunstâncias. O programa é bom, diz aqui o Lucas. O que eu ia te perguntar, Arnaldo, que tem a ver com isso no ano passado, a gente cansou de falar aqui, olha, o Corinthians tem mais ponto do que desempenho, hein? Mais ponto do que desempenho, mais ponto do que desempenho. Tá ganhando o jogo que não é para ganhar, né? Vum, escapou. Esse ano tem desempenho, mas não tem ponto. Tem desempenho nessa etapa da temporada, porque pontos corridos são 29 rodadas, né? Então o Corinthians vem, para quem fez 29 pontos em 29 jogos, se tivesse bom desempenho o tempo todo, não estaria nessa situação. É isso. Nós estamos falando do jogo do Inter, de um retrato mais... O time atual do Corinthians, atual elenco do Corinthians, o time atual é melhor que o do ano passado. Só que tem uma grande diferença. O ano passado o Corinthians não entrou na zona de rebaixamento. Essa ele está há mais de um turno na zona de rebaixamento.
E aí é aquilo. Além de tudo, né, Massa? Acho que a sensação do estádio é que os outros, a rodada, fora o Atlético Paranaense, todo mundo foi esse ponto, fez mais ponto. E aí eu acho que essa circunstância, você tem que analisar as 9 partidas restantes, né? São 5 confrontos diretos. Eu acho isso uma boa notícia, porque você está duelando, porém, desses 5, 4 fora de casa. O Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, pior que o Atlético Goianiense. Pior visitante do Campeonato Brasileiro. São 5 confrontos diretos, 4 fora. Além desses 5 jogos, o Clássico Palmeiras e 3 jogos em casa contra adversários, tipo o Inter. Cruzeiro, Bahia, tipo o Inter, estou dizendo, na condição de tabela. Da tabela, né? Cruzeiro, Bahia e Vasco. Então, assim, se você olha 9 jogos que jogou recentemente, confrontos diretos, você fala, dá. Se você olha o que foi até agora, 29 pontos em 29 jogos, você fala, não dá. Né? Então, e curiosamente, o Corinthians esperneou, falou, para o Corinthians é ótimo jogar a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Ótimo. Ótimo, desde que ele se prepare direito para isso. Né? Vai acontecer um monte de coisa sem jogo lá. O patrocinador sumiu, né? O Corinthians está lá, mandou, os caras não respondem. Vai ter um monte de coisa até esse jogo. Agora, se é o jogo da volta contra o Flamengo e o Corinthians é eliminado contra o Flamengo, chega lá contra o Atlético Paranaense aqui, ó. O confronto direto contra um time na zona ameaçado pelo rebaixamento é a próxima partida do Corinthians. É bom pro Corinthians, desde que se prepare direitinho para isso. Porque é essa partida que pode dar ao Corinthians o combustível para as Copas seguintes. Ele vai jogar, como disse o Vessone, logo depois o Flamengo, logo depois o Racing. Até voltar ao Brasileiro depois. Porque depois do Atlético Paranaense, são 8 jogos, 4 em casa, 4 fora, com essa característica que eu falei. O jogo do Atlético Paranaense, a gente fez ali a projeção de todos os jogos. Todo mundo fez os seus pontos. Eu colocava 4 pontos nesses 2 jogos, Inter e Atlético. Ainda dá para pegar essa meta. Desde que... Porque aí a margem, como disse o Marcinho, a margem vai ficando cada vez menor de resultado. Né? Se o Corinthians não ganha um desses jogos em casa, cara, um Deus acuda. E a vitória contra o Atlético ela é tão fundamental porque você inverte a posição com o Atlético. Eles têm jogo a menos? Beleza. Você puxa o Atlético. Mas você deixa os caras. Você vai a 32 e fica com 30. Por isso a pressão vira de lado. Fica um pouco. E por isso que a vitória do Inter é tão fundamental. Você poderia fazer 34, 31 no Atlético. Olha isso. E receber o Atlético nessa condição. Tem uma coisa assim. Aí escaparia, né? Não sei se escaparia, Quase. Agora, Corinthians tem o Atlético Paranaense em casa, Cuiabá fora e o Palmeiras na Neoquímica. O Corinthians e Palmeiras, um empate me parece ser um resultado plausível, concorda? Sim. Beleza? Sim. Pode não ser suficiente para o Corinthians. Pode. O Corinthians pode entrar em campo precisando ganhar este clássico para sair. Uma coisa. Aí, pensa a pressão não, mas pensa a cobrança do lado palmeirense. Vamos que seja mais difícil, o Campeonato Brasileiro, esteja mais complicado, mas pelo menos vocês vão ter que atrapalhar o Corinthians. Mais ou menos o São Paulo, né? Mais ou menos ali. O Luiz fala assim, o Corinthians é o campeão do mapa de calor, diz ele aqui. Não, tem uma conversa, vai falar uma coisa, mas é só uma questão que o Vessone sempre destaca e eu também valorizo muito. O Corinthians é sempre um dos melhores mandantes do país. Ele sempre enche seu estádio. A torcida não larga nunca. Incentiva o tempo todo. Mas nesse campeonato, vitória na marra foram poucos. A quantidade de empates... jogou bem contra o Inter. Não ganhou. Jogou bem contra o que lá. 2 a mais contra o Juventude. Teve empate na marra, né? Teve empate na marra. Teve ponto na marra. Teve poucas vitórias. Tanto que quantas vitórias tem o Corinthians no campeonato? 7, né? 6. Então, assim... Fora é um desastre, como tem sido nos últimos anos, todos, desastre. Mas em casa, quando as vitórias vinham na marra, muitas vezes, elas têm muitas vezes se transformado em empates, como foi o caso nesse final de semana. Então, faz muita falta vencer na marra. Mas, se não fosse esse ambiente, teria perdido esses jogos.
Se não fosse esse teria gol, perdido do estaria Cuiabá, rebaixado. teria perdido do Red Bull, não teria vencido o Vitória. Aí seria o Atlético Goianiense. Seria o Atlético Goianiense na tabela. Provavelmente seria. Só uma coisa, os 3 próximos jogos, quando a gente falou na sexta-feira, a gente chegou numa conclusão de que se conseguisse, o Arnaldo até falei, 7 de 9, ou seja, Inter, Atlético e Cuiabá fora. 7 de 9 seria um bom resultado. Ou seja, isso faria quase 80% de aproveitamento. Para quem tem 30, nós estamos falando de um ótimo 7 de 9. Tentando achar algum lado positivo no empate, né? Não tem lado positivo. Eu acabei de falar da alma, como foi afetada a alma corintiana com esse empate. Por incrível que pareça, eu vou fazer 7 pontos, empatar com o Inter, é óbvio que eu vou ter que falar com 2 vitórias agora, mas fazer contra os seus concorrentes os mesmos 7 pontos, vencendo eles, é mais interessante do que ganhar do Inter, empatar com o Atlético ou empatar com o Cuiabá. Sim, desde que vença. Desde Agora que não vença. tem mais margem Não tem margem de erro. Mas você entende o que eu estou falando? Claro. Vira 7 pontos de maneira diferente Então, dos 7. é a vantagem de ter 5 confrontos diretos. Isso. Desde que você vença.